Só para a gente relembrar, recapitular aquela questão que ficou meio pendente da gente compreender os tipos de amostra que eu posso ter lá nas nossas pesquisas que envolvem estatística, ok? Basicamente, eu tenho as minhas amostras que são consideradas probabilísticas e não probabilísticas. As probabilísticas vão sempre envolver algum grau de aleatoriedade. A não probabilística é aquela que não tem aleatoriedade envolvida. Dentre as amostras aleatórias, a gente tem elas de dois tipos, que é, no caso, a amostra simples ou a amostra estratificada, ok? Mas antes, vamos conceituar o que é amostra aleatória. A amostra aleatória, ela é constituída por N unidades retiradas ao acaso, então a gente vai sempre utilizar como referência, né, a questão do sorteio. É basicamente um sorteio. A amostra aleatória, ela se dá por sorteio. Só que para isso, eu preciso que todas as minhas unidades sejam identificadas. O que vai complicar se essa amostra for muito grande, né? Se a população for muito grande. Todos os indivíduos precisam ser conhecidos e identificados. Então, se eu tenho uma amostra pequena, uma população pequena, ótimo é utilizar a amostra aleatória, ela vai me dar um grau de probabilidade muito elevado e evita aquela questão da tendência, né, de ser uma amostra tendenciosa, ok? Dentre essas amostras aleatórias, a gente tem a amostra simples e a amostra estratificada. Na amostra simples, a principal característica que a gente vai levar em consideração é que todas as minhas unidades que podem ser sorteadas, elas mantêm características homogêneas em relação ao que eu estou pesquisando. Então, quer dizer o seguinte, que as características particulares das minhas unidades, dos meus elementos, não vai interferir no resultado da minha pesquisa ou da minha amostra. Por exemplo, aqui eu separei, né? Separei um exemplo que eu tenho 5 vasinhos, vamos supor que sejam violetas, né? E eu quero estudar, quero pesquisar o efeito de determinado fertilizante em violetas. No caso aqui, eu vou levar em consideração somente o gênero, né? O gênero viola, né? Independente da espécie, né? Tanto faz se é uma viola cornuta, uma viola carnina, uma viola albina, tanto faz. Eu quero simplesmente estudar as violetas. Então, eu tenho violeta maiorzinha, menorzinha, tenho violetas de diversas cores, de diversas espécies. O que eu vou fazer na amostra simples? Eu tenho que conhecer todas as minhas unidades, toda a minha população, e eu vou identificar, seja por nome, seja por número é muito mais simples. Mas vocês têm que identificar todos os membros dessa população. Então, aqui eu vou dar um númerozinho para cada uma dessas violetinhas, para cada um desses vasinhos, ok? Perceba que o meu vasinho de número 1 é vermelhinho, de número 2 é vermelhinho menorzinho, número 3 é azulzinho, mas tanto faz, ok? Porque todas são violetas. Eu vou pegar esses números, colocar em uma urna e, por algum método de sorteio, aleatoriamente, meto minha mãozona aqui nesse potinho e eu vou remover uma unidade qualquer, ok? Por exemplo, eu vou remover aqui, a gente vai sortear a unidade 4. Então, eu vou separar esse vasinho aqui, o vasinho de número 4, para fazer a minha pesquisa. Isso é uma amostra aleatória, e ela é considerada homogênea, considerada simples, porque eu poderia ter sorteado o número 2, eu poderia ter sorteado o número 5, que não ia interferir nos resultados da minha pesquisa, ok? Já na amostra estratificada, essa amostra possui qualidades heterogêneas, ou seja, eu tenho algumas características que vão influenciar na minha pesquisa. Então, eu tenho que separar ela em quê? Eu tenho que separar em grupos, ok? Aqui eu tenho os mesmos vasinhos de violeta, a única diferença vai ser que aqui eu tenho violetas da espécie, né, do gênero cornuta e espécies do gênero canina, né, violetas cornutas e violetas caninas, ok? Vou identificar toda a minha população,
o procedimento segue o mesmo, eu tenho que conhecer e eu tenho que identificar toda a minha população, mas o que eu vou fazer? Eu quero aqui pesquisar a ação dos fertilizantes em espécies distintas. Eu acho que o fertilizante em questão, ele vai dar um resultado melhor nas violetas cornutas do que nas violetas caninas. Para isso, eu vou ter que fazer o quê? Uma comparação. A gente utiliza a amostra estratificada sempre que eu precisar fazer comparação entre duas características. Então, eu identifiquei, eu separei em urnas distintas todas as unidades cornutas das unidades caninas e eu vou fazer 2 sorteios. Deste potinho, eu vou selecionar uma bolinha, né? Um número, e deste potinho eu vou selecionar outro número, de maneira aleatória, né? De maneira de maneira probabilística, ok? Então, a diferença aqui entre as amostras aleatórias é 100% da população corre o risco de ser sorteado, mas na amostra simples, as características particulares não interferem, na estratificada, as minhas características interferem, então eu tenho que separar elas em grupos. Aqui eu faço praticamente um único tipo de sorteio, eu vou sortear quantas amostras eu quiser. Se eu quiser, por exemplo, avaliar em 2 ou 3 violetinhas, eu posso fazer outros 2 sorteios e sortear de número 1 e depois sortear de número 5. Vai aparecer violetinha roxinha, vai aparecer violetinha azulzinha, vai aparecer diversas características, mas isso não vai interferir na pesquisa. Na estratificada, como eu tenho que comparar, eu quero saber a ação na cornuta e na canina, eu tenho que fazer essa divisão, separar em grupos, que é chamado de estratos, ok? Estratos e grupinhos é a mesma coisa. Nas amostras semiprobabilísticas, essas unidades, elas são escolhidas por um procedimento parcialmente aleatório, ou seja, eu vou interferir em certo grau no meu processo de seleção de amostra. O método mais comum das amostras semiprobabilísticas são as amostras que eu dou o nome de sistemática. Por que ela é chamada assim? Porque eu tenho um sistema pré-estabelecido. Quem estabelece esse sistema? O pesquisador, eu mesmo. Esse sistema pré-estabelecido, ele pode ser mais aleatório, menos aleatório, e ele pode ser de diversas formas, ok? Na amostra sistemática, tudo bem eu não conhecer previamente toda a minha população, todas as minhas unidades. Porém, eu ainda preciso de um sistema de identificação. Eu preciso identificar as minhas unidades, mesmo eu não conhecendo as suas características, ok? Aqui eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa de focos de mosquito da dengue em uma rua, ok? Nessa rua, eu contabilizei que tem 30 casas e eu quero analisar 1/3 dessa população. Então, eu tenho uma população de 30 casas, eu quero analisar 1/3. 1/3 de 30 é um total de 10. Então, eu tenho que selecionar 10 unidades dessa população. Eu tenho uma amostra de 10 em uma população de 30. Como que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente ir de 3 em 3, ok? Visito essa casa, conto 3, 1, 2, 3, visito essa casa, 1, 2, 3, visito essa casa, até eu completar a minha amostra de 10 residências, né? Visitar 10 residências. Então, eu apliquei um sistema, eu fui de 3 em 3, né? 3 em 3, né? Esse aqui é um M, não é um N. Aplicando um sistema. Eu posso visitar somente as casas de número ímpar, eu posso visitar casa sim, casa não, eu posso inventar diversos sistemas para fazer essa pesquisa. Né? Normalmente, quando a gente faz pesquisa de campo, pesquisa residencial, a gente realmente vai separar por quadras e por frequência de casas. Né? Eu apliquei um sistema. Outro sistema, esse é um pouquinho mais aleatório,
Eu tenho uma população e eu quero sortear indivíduos para realizar determinada pesquisa. Aqui no caso eu tenho uma população de 5 e eu preciso de 3 indivíduos para participar da minha pesquisa. O que eu posso fazer? Para ficar o mais probabilístico possível, eu vou determinar um sistema que cada um vai jogar um dado e os 3 primeiros números ímpares serão selecionados para minha amostra, né? Então, essa pessoinha, esse carinha jogou o dado, lançou o número 2, essa pessoa lançou o dado, caiu o número 1, então eu vou separar ele para minha pesquisa. Esse lançou o dado, caiu o número 4, está fora da pesquisa. Esse lançou 3, está dentro da pesquisa. Esse lançou 1 também, está dentro da pesquisa. Então, os meus 3 primeiros indivíduos a tirarem número ímpar serão selecionados. Por que isso é uma amostra sistemática? Porque eu inventei um sistema de sorteio. O meu sistema nada mais é do que lançar os meus dados, ok? Sempre que eu seleciono, que eu estipulo um método para escolher, selecionar os meus participantes, eu tenho uma amostra sistemática. Ele pode ser mais aleatório, o que permite uma maior chance de todos participarem da minha amostra, ou menos aleatório, como é o caso desses de eu escolher somente números ir dividindo de 3 em 3, de 4 em 4 e por aí vai, tá? Dentre as amostras semiprobabilísticas, eu ainda tenho outros 2, ok? Eu tenho a amostra por conglomerado, que ela é caracterizada por unidades reunidas por qualquer razão. Então, aqui eu dei o exemplo, eu tenho uma cidade, eu tenho um jardim botânico, eu tenho uma loja de paisagismo e eu tenho aqui um orquidário. Eu quero fazer uma pesquisa sobre orquídeas, né? Eu posso ir no jardim botânico? Posso ir no jardim botânico. Eu posso comprar as minhas orquídeas ou desenvolver a minha própria plantação de orquídeas? Posso. Porém, se eu tenho um local onde eu tenho um aglomerado dessas unidades que eu quero estudar, é muito mais simples eu ir direto no meu ambiente em que esse pessoal está organizado, ok? Quero fazer uma pesquisa com crianças em idade escolar. Posso ir de porta em porta, batendo, perguntando, procurando por crianças em idade escolar? Posso. Ou eu posso simplesmente ir em uma escola que eu sei, eu tenho a certeza que lá terão inúmeras, né? Eu terei uma população grande e vasta de crianças em idade escolar, ok? A pesquisa por cotas, ela entra na semiprobabilística apesar de ser meio equivocado, porque a pesquisa por cotas, ela não é aleatória, ela não tem sistema de aleatoriedade alguma, ok? Por quê? Porque eu vou determinar as características e eu vou pesquisar pessoas, indivíduos, unidades que tenham essas características, ok? Eu posso selecionar por julgamento, né, e depois confirmar a característica, ou eu posso selecionar por voluntariado. Ela também vai ser boa para pesquisas com amostras pequenas. Por quê? Porque você tem que confirmar essas características que você determinou para sua pesquisa. Então, você quer, por exemplo, fazer uma pesquisa com saguis, ok? Mas você quer somente saguis fêmeas. Você vai ter que olhar o saguizinho e verificar se ela é fêmea ou não, ok? Você vai escolher os seus saguis, né? Então, isso perde a questão da aleatoriedade, beleza? Quanto mais características você impõe, menos aleatório fica. Eu quero fazer uma pesquisa com homens de 30 a 40 anos que são funcionários da rede pública. Isso vai excluir grande parte da população de homens de 30 a 40 anos, ok? E, aliás, vai excluir totalmente a população de homens fora de 30 a 40 anos. Então, com maior o número de características, menos aleatório fica. Por cotas é bem simples, você estimula uma característica e você vai procurar essa característica na sua amostra.